Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, segundo Samuel 17. Aitofel e Husai dão conselhos a Absalão. Absalão, ele era um jovem que nem sabia qual era o conselho certo, nem tinha experiência suficiente de guerras, de batalhas. De repente aqui, Aitofel deu o conselho e ele não recebeu o conselho de Aitofel. Ele pegou o conselho de Husai. E Husai era amigo de Davi, era leal. E agora, em consequência disso, Husai manda 2 mensageiros para levar a história de como Absalão estava planejando pegá-lo para matar mesmo, né? E quando ele leva aqueles 2 jovens, chama-se aqui Jonatas e Aimai, filhos de Zadok e Abiatar, nós vemos que uma jovem criada que tirava água na fonte de Engel, fonte do prisioneiro, 1 Reis, capítulo 1, versículo 9. A jovem escondeu os 2 mensageiros dentro do poço, porque os soldados de Absalão vinham para matá-los, né? Certamente não escapariam. Davi, ele chegou a Manaim. Quando Davi chega a Manaim, Absalão, estando na sua fúria, nos seus projetos malignos, mudou o comandante do exército. Ele tirou Joabe e colocou Amasa. E Amasa ficou ali como comandante. Agora, sua primeira missão seria caçar o próprio rei Davi. Observamos que quando Davi está fugindo ali para Manaim, naquele lugar, saíram ao encontro alguns homens para lhe dar presentes, né? Sobe, né, filho de Naás, rei de Rabá, filho de Amon. Maqui, filho de Amiel de Lodebar, que criara Mefibosete. Eles vieram ali, trouxeram alguns benefícios, né? Porém, tem algo aqui interessante, né? É que nesse instante aqui, Davi observa muitos presentes e Barzilai também levou ali a sua participação. Esses instantes aqui são instantes em que Davi está precisando mesmo de muitos recursos, né? Porque ele fugiu da perseguição de Absalão, né? Para não morrer, ele está fugindo. Agora, vamos entrando no capítulo 18. Aí nós vamos ver aqui que durante a perseguição, Davi ordenou que não matassem o jovem Absalão, né? Porque ali era uma ocasião em que o jovem não tinha experiência de guerra, era um pouco fraco. Ele era afoito, mas era fraco, não tinha experiência. Poucas batalhas, poucas coisas. A única coisa que ele fez aqui foi usurpar o trono do pai. Então, houve aqui, na liderança
do exército aqui, 3 homens no capítulo 18, 3 grupos, né? O grupo de Joabe, o grupo de Abissai. Essas estratégias eram para, se um bando fosse atacado, o outro ficar livre, né? Então houve aqui o ataque contra aquela investida maligna de Absalão. Esse ataque que mais tarde veio resultar na morte de Absalão, né? Davi dividiu em um terço sob o comando de Joabe, um terço sobre Abissai, e filho de Zeruia, seu irmão, e outro terço no comando de Itai, o Giteu. Então 3 grupos. 2 Samuel capítulo 18, versículo 2. Estratégia: Davi era um guerreiro antigo, sabia como fazer guerras. Mas pediram para que Davi não fosse, porque Davi era um homem valente e era a lâmpada de Israel agora. E disseram assim: tu não vai para a batalha, porque tu vales por 10 mil de nós. Melhor é que fique na cidade, né? Então Davi não foi para a batalha, foram os outros, né? Então observamos aqui que Absalão está se preparando para uma batalha, mas não sabe nem como vai proceder, né? Ele saiu no seu mulo, e o mulo entrou debaixo de uma árvore. Ele ficou pendurado pelo pescoço entre o céu e a terra. E aí vem o homem furioso, porque tinha sido tirado do seu cargo. Joabe matou Absalão. Isso é algo muito interessante, que Joabe matou Absalão por causa que tinha sido deposto do seu cargo de comandante do exército. Observamos assim que traiçoeiramente ele colocou 3 dardos ali, chamou também ali cerca de 10 jovens que feriram Absalão e ele morreu. Joabe tocou a trombeta, né? Veio aqui um momento em que o rei vai receber a notícia. Ele recebe a notícia, ele percebe-se que a notícia vai chegando por boca de 2 homens, né? Um etíope e também Aimás, né? Aimás, filho de Zadok. Aimás corria mais, porém a notícia tinha que ser dada por outra pessoa, foi dada por um etíope, né? Observamos que a notícia dada por Aimás, ela é dada de modo suave, assim, que não afligisse muito o rei. Mas o etíope não, quando o etíope deu a notícia toda. Então, o rei se afligiu muito com aquela notícia da morte do seu filho. E ele chorou, né? Ele chorou. Agora, nós observamos que no capítulo 19, houve um momento em que Joabe se opõe ali ao rei, hein?
E por causa que ele se opõe ao rei Davi, o rei também tirou ele da liderança. Veja que é a segunda vez aqui. Primeiro ele foi tirado por Absalão. Primeiro ele foi tirado por Absalão, da liderança do exército. Foi colocado Amasa. Agora, segunda vez, só que agora é Davi quem está tirando ele da liderança, né? Joabe, ele era muito afoito, muito autoritário. E aí, o rei não gostou disso. Nós vemos que em alguns momentos da história, Davi, ele recebeu Ziba. Ziba era traiçoeiro, né? Ziba falando que estava do lado do rei e que Mefibosete não estava do lado do rei. E não era assim, né? Davi foi voltando para Jerusalém, colocou agora na liderança do seu exército este homem chamado Amasa, por causa do autoritarismo de Joabe, né? E também porque era uma forma de conciliar as partes diversas do reino, né? Foi difícil para Joabe, várias vezes ele caiu por causa das suas palavras e das suas atitudes autoritárias. Simei se encontra com Davi, pede perdão ali a Davi. Simei era da casa de Saul, né? Pediu perdão ali. Ziba também, Ziba que era um homem traiçoeiro, traidor do seu senhor, que era Mefibosete também. Mefibosete encontrou-se aqui no capítulo 19 com Davi e justificou o motivo de não ter ido para a batalha, não ter acompanhado o rei, porque Mefibosete foi traído por Ziba, né? Dizendo aqui que ele enganou e como Mefibosete era aleijado dos pés, não teve muita saída. É muito bom a gente saber quem está do nosso lado, né? Eu observando aqui nesses capítulos que em diversos momentos a traição, há autoritarismo, há conselhos errados, a falta de experiências de alguns. E nós vamos vendo assim que era necessário que nós aprendemos cada dia mais com essa história qual é a posição certa que nós devemos tomar. Aqui nós estamos vendo aqui Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, ele custeou ali a fuga de Davi, mas ele rejeitou os presentes de Davi porque já estava velho, com 80 anos. Ele fala aqui que não tinha mais prazer, que a voz da música não lhe dava mais alegria, a comida não tinha mais sabor para ele. Isso é uma espécie de crente que fica velho, né? Sem sabor, sem ter gosto de nada da vida, sem alegria, sem saber o que houve, se faz diferença para a sua vida ou não. Precisamos saber que um crente verdadeiro, ele não pode ficar velho, não pode ficar sem alegria, não pode ficar surdo para a voz de Deus, não pode dispensar a bênção de Deus. E que ele dispensou a bênção e deu a outra pessoa, um homem chamado Quimã.
Alguns acreditam que Quimã seria filho de Basilai, outros acreditam que era apenas um servo que ele amava, que ele tinha muito respeito, confiança. Capítulo 20 aqui, Seba tenta criar um clima ruim contra Davi, uma guerra ali repentina por causa de quem seria o rei de Israel ou de Judá. E então houve essa discussão entre eles, e esse Seba, ele terminou sendo morto, né? Quando ele foi perseguido, Joabe matou Amasa para continuar na liderança do exército. E ele foi em busca de esse Seba, mas chegando em Abel Bet-Maaca, uma mulher, ela gritou de dentro da cidade que não era necessário que houvesse guerra, que houvesse grande morticínio, que elas iriam entregar a cabeça daquele homem. E foi assim mesmo. O povo da cidade matou Seba e jogou a cabeça por cima do muro, né? Assim Joabe se deu por satisfeito e voltou a Jerusalém a ter com o rei. E aí o capítulo número 20 termina aqui com alguns oficiais, né, de Davi. Joabe era comandante. Joabe, de tanto insistir, volta a ser comandante do exército. Benaia, filho de Joiada, era guarda real, era da guarda do rei. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Irã, o jairita, era ministro de Davi. Nós terminamos esse capítulo 20. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, tantas maravilhas. Estamos aqui felizes por tantas coisas que Deus tem nos proporcionado, trazer um pouco da palavra de Deus para nós. É bom que você leia mais, se informe mais, porque quanto mais aprendemos, melhor para a nossa vida espiritual. Sabemos que estamos servindo ao Deus verdadeiro de maneira com sabedoria, né? Nós vemos nessa história aqui muitos altos e baixos. Nós podemos aprender com Joabe, por exemplo, que ele era um homem que tomava muitas atitudes repentinas, homem violento, sanguinário, mas ele era persistente. Embora deposto do cargo, ele 2 vezes foi deposto aqui nesses capítulos que estamos estudando, 17, 18, 19 e 20. Então, mesmo assim, ele insistiu. Primeiro ele foi tirado do cargo por Absalão, depois ele foi tirado por Davi. E finalmente ele conquistou o cargo no terceiro instante pela sua capacidade. Nós vemos Davi, velho experiente, dividiu o exército em 3 grupos para melhor ganhar a batalha. Nós vemos aqui a fidelidade de Ussai e a lealdade a Davi. Nós vemos também pessoas aproveitadoras em momentos diversos, né? Como esse Ziba, malicioso. Nós vemos que Absalão é um jovem que nem sabe produzir a sua guerra, não sabe fazer nem ganhar as suas batalhas, e nem mesmo tomar um conselho ele não sabia, a ponto de perder a própria vida, né? Nós vemos que tem esse Seba que quis aqui, de certa forma, se rebelar, criar divisão dentro do povo de Deus, e morreu de forma que tiraram a sua cabeça. Assim, vemos uma mulher sábia que deu conselho que não precisava guerra para matar muita gente. Apenas esse Seba foi
decapitado para apaziguar tudo. Observamos assim que Deus tem nos dado sabedoria para, dentro desta palavra, escolhermos os melhores e mais excelentes exemplos e assim produzirmos passo a passo uma vida cada vez melhor diante de Deus, diante da sociedade, servindo a Deus com alegria, independente do seu conceito, da sua doutrina religiosa. Nós pregamos a salvação em Jesus Cristo. Porém, todas essas experiências que vêm aí das guerras de Davi nos ajudam a entender mais o projeto de Deus para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.